Hoje vamos falar de uma das causas mais comuns de dor no ombro e limitação de movimento, as lesões do manguito rotador. Essa condição pode afetar tanto jovens atletas que sofrem traumas agudos, quanto idosos, em quem a degeneração natural dos tendões leva à ruptura progressiva. É uma das patologias mais frequentes na ortopedia, responsável por consultas recorrentes, limitações no dia a dia e muitas vezes cirurgias complexas. O que torna esse tema tão interessante é que ele está no cruzamento entre biomecânica, envelhecimento e trauma. E o impacto não é apenas funcional, é também social e psicológico. Imagine uma pessoa que não consegue mais pentear o cabelo, erguer um copo ou até dormir tranquilamente devido à dor no ombro. É exatamente isso que queremos explorar hoje, em detalhes. Epidemiologia e prevalência. Vamos começar pelos números. Estudos mostram que aproximadamente 28% das pessoas acima dos 60 anos apresentam ruptura completa do manguito rotador. E essa prevalência aumenta drasticamente em pacientes acima dos 70 anos, até 65% têm uma lesão completa. Ou seja, é praticamente uma epidemia silenciosa. Não é à toa que chamamos o ombro de articulação da independência. Quando o ombro falha, a autonomia do paciente fica comprometida. Além da idade, outros fatores de risco importantes incluem o tabagismo, que compromete a microcirculação dos tendões, a hipercolesterolemia, que prejudica a qualidade do colágeno, e até o histórico familiar, sugerindo predisposição genética. Portanto, é uma doença que mistura fatores intrínsecos e ambientais. Etiologia e fisiopatologia. Mas, afinal, por que o tendão rompe? Existem diferentes mecanismos. O primeiro e mais frequente é a degeneração crônica. Com o passar dos anos, os tendões do manguito, principalmente o supraespinal, o infraespinal e o redondo menor, que juntos chamamos de SIT, perdem vascularização e elasticidade. É como uma corda usada por décadas. Ela vai se desgastando até se romper. Nos casos mais graves, a lesão pode se estender até a borda superior do subescapular. Outro mecanismo clássico, o impacto crônico. O tendão sofre atrito constante contra estruturas ósseas, como o acrômio, levando a pequenas lesões superficiais que com o tempo se transformam em rupturas maiores. Esse processo pode começar tanto na fáscia bursal quanto dentro do próprio tendão. Temos também os traumas agudos. Em jovens, por exemplo, uma queda com rotação forçada pode causar ruptura do subescapular. Já em pacientes acima dos 40 anos, uma luxação do ombro pode resultar em lesão do SIT. Nesses casos, a lesão é súbita, geralmente dolorosa, e o paciente relata claramente o momento do trauma. Um ponto interessante: em atletas arremessadores, como jogadores de basquete ou vôlei, a ruptura completa deve sempre ser reparada, porque sem o manguito íntegro não há performance esportiva possível. E não podemos nos esquecer das lesões iatrogênicas. Após cirurgias abertas do ombro, especialmente reparos anteriores, é relativamente comum a falha do reparo do subescapular. Isso cria uma nova lesão, muitas vezes mais difícil de tratar. Por fim, é essencial entender que a doença do manguito não é uma entidade isolada. Ela faz parte de um contínuo patológico, que começa com o impacto subacromial, passa pela tendinite calcária, pela ruptura parcial, até chegar na ruptura completa e, em casos mais avançados, na artropatia do manguito rotador. Condições associadas. É muito raro encontrar uma lesão do manguito rotador isolada. Normalmente existem condições associadas. A articulação acromioclavicular pode estar degenerada e gerar dor concomitante. O tendão da cabeça longa do bíceps também é frequentemente envolvido, seja com subluxação, tendinite ou mesmo ruptura.
Nos atletas de arremesso, como jogadores de basquete ou vôlei, ainda há o fenômeno do impacto interno, típico da fase de desaceleração do movimento de arremesso. Nessa fase, o manguito sofre forças de tração enormes, predispondo a rupturas parciais. É por isso que vemos tantos jogadores profissionais com problemas crônicos no ombro. Diagnóstico. O diagnóstico começa no consultório, com uma boa anamnese e exame físico. Existem vários testes provocativos para cada tendão do manguito. O teste de Jobe avalia o supraespinal. A rotação externa resistida avalia o infraespinal e o redondo menor. E o teste de lift-off avalia o subescapular. Mas esses testes, embora úteis, não são definitivos. O padrão ouro para confirmar o diagnóstico é a ressonância magnética, que mostra o local exato da lesão, o tamanho do defeito e, principalmente, o grau de atrofia gordurosa muscular, que é um fator prognóstico fundamental. Uma ruptura com atrofia acentuada tem muito menos chance de sucesso cirúrgico. Tratamento. O tratamento depende de múltiplos fatores: idade, cronicidade dos sintomas, severidade da lesão, grau de degeneração muscular e demanda funcional do paciente. Tratamento não operatório. Em pacientes idosos, sedentários ou com rupturas parciais, pode-se optar por analgesia, fisioterapia de fortalecimento e infiltrações ocasionais. Muitas pessoas convivem bem dessa forma. Tratamento operatório. Indicado em pacientes jovens, ativos, atletas ou em rupturas traumáticas agudas. O reparo pode ser feito de forma aberta ou artroscópica, utilizando âncoras para reinserir o tendão no tubérculo maior do húmero. Um detalhe crítico: quanto mais cedo o reparo após uma ruptura aguda, melhores os resultados. Se deixamos a lesão evoluir, o tendão retrai, o músculo degenera e a cirurgia se torna menos eficaz. Em casos avançados, em que a cabeça do húmero já está migrada superiormente e existe artropatia do manguito rotador, a solução passa a ser uma artroplastia reversa do ombro. Exemplos clínicos e didáticos. Para fixar. Imagine um senhor de 72 anos, fumante, com dor no ombro crônica há 2 anos, dificuldade para levantar o braço e ressonância mostrando ruptura completa do supraespinal e atrofia gordurosa avançada. Nesse caso, o reparo não é viável. O tratamento será fisioterapia e possivelmente uma prótese reversa no futuro. Agora, imagine uma jovem atleta de vôlei de 22 anos que cai com o braço em rotação forçada e rompe agudamente o subescapular. Aqui o reparo imediato é obrigatório para restaurar a função e permitir que ela volte ao esporte de alto rendimento. 2 cenários, 2 condutas completamente distintas. É isso que torna o manejo dessa patologia tão fascinante. Conclusão. As lesões do manguito rotador são um dos maiores desafios da ortopedia do ombro. Não basta apenas saber que existe uma ruptura. É preciso avaliar o paciente como um todo: idade, expectativas, qualidade muscular, extensão da lesão. O diagnóstico precoce, o manejo adequado e a decisão correta entre tratamento conservador e cirúrgico fazem toda a diferença. E lembre-se, tratar o ombro é tratar a qualidade de vida do paciente, porque quando o ombro falha, cada gesto simples do dia a dia se transforma em dor e limitação. A função primária do manguito rotador não é gerar grandes movimentos, mas sim estabilizar. Ele mantém a cabeça do húmero centrada no acetábulo glenoidal, permitindo que o deltoide e os grandes músculos façam seu trabalho. No plano coronal, o deltoide gera uma força superior que tenderia a deslocar a cabeça do húmero para cima. Quem se opõe a essa tendência? O infraespinal, o redondo menor e o subescapular. Juntos, eles equilibram a força, evitando a ascensão da cabeça. No plano transverso, a função é semelhante. O subescapular, na frente, equilibra os vetores posteriores do infraespinal e do redondo menor.
Esse equilíbrio de forças, os chamados force couples, cria um fulcro estável, permitindo movimentos suaves e amplos. Portanto, o objetivo de qualquer tratamento das rupturas do manguito é restaurar esse equilíbrio nos dois planos. É como reconstruir a engrenagem de um relógio. Cada peça precisa estar no lugar para o conjunto funcionar. Footprint do manguito. Agora vamos ao detalhe anatômico das inserções, o chamado footprint. O supraespinal insere-se na faceta superior do tubérculo maior, com largura média de 12,7 mm. Uma lesão de 6 a 7 mm já corresponde a 50% de ruptura parcial. O infraespinal insere-se logo posterior, ocupando cerca de 13,4 mm. O subescapular, na face anterior, ocupa impressionantes 17,9 mm. O redondo menor insere-se posteriormente, com um footprint de 13,9 mm. A distância entre a cartilagem articular e a borda medial do footprint é de apenas 1,6 a 1,9 mm. Ou seja, quando uma lesão progride, ela rapidamente compromete a estabilidade articular. O diâmetro antero-posterior do footprint, somando supra e infraespinal, é de cerca de 20 mm. Esses números podem parecer frios, mas, na prática, eles definem como medimos rupturas, planejamos reparos e decidimos condutas. Histologia em 5 camadas. O tendão do manguito não é homogêneo. Ele possui 5 camadas distintas. Camada 1, superficial, apenas 1 mm, composta por fibras do ligamento córaco-humeral. Camada 2, fibras densas, paralelas ao eixo do tendão, de 3 a 5 mm. É a mais resistente. Camada 3, fibras mais frouxas, em ângulo de 45 graus, conferindo flexibilidade. Camada 4, tecido conjuntivo laxo, com fibras grossas que se misturam novamente ao córaco humeral. Quinta camada, cápsula articular, com 2 mm. Esse arranjo explica por que as rupturas ocorrem preferencialmente na face articular, que tem apenas metade da resistência da face bursal. É o famoso conceito de zona fraca articular. Vascularização. O manguito é irrigado por 3 fontes principais: a artéria subescapular, artéria supraescapular e artéria circunflexa humeral. Mas a vascularização não é uniforme. O lado bursal é mais irrigado, o lado articular mais pobre. Existe uma zona crítica de hipovascularidade próxima à inserção do supraespinal, justamente onde ocorrem a maioria das rupturas degenerativas. É como uma estrada com buracos no mesmo ponto, sempre no mesmo quilômetro por fragilidade intrínseca do asfalto. No caso do tendão, a falta de sangue enfraquece o colágeno e abre caminho para rupturas. Estruturas anatômicas associadas. Além do manguito em si, existem estruturas anatômicas fundamentais. Intervalo rotador, a região entre supraespinal e subescapular, que contém o ligamento córaco-humeral e o SGHL e a cabeça longa do bíceps. É um ponto de fragilidade. Crescente rotador, fina lâmina formada pelas inserções distais de supra e infraespinal. Cabo rotador, feixe espesso de fibras transversas que funciona como um cinto de segurança, redistribuindo as forças e protegendo a região do crescente. Esses conceitos, de cabo e crescente, são essenciais para entender por que alguns pacientes, mesmo com rupturas grandes, mantêm função quase normal. É o chamado fenômeno do cabo de suspensão. Classificações anatômicas. Quando falamos de rupturas, precisamos classificá-las. As mais comuns são as rupturas do SIT, supra, infra e redondo menor. Associam-se ao impacto subacromial e são típicas de pacientes mais velhos, embora também ocorram em luxações de ombro em maiores de 40 anos. Já as rupturas do subescapular são mais prevalentes do que se pensava. Muitas vezes passam despercebidas. Relacionam-se ao impacto subcoracoide e podem ocorrer por avulsão aguda em jovens ou falha de reparo em cirurgias anteriores. Classificação por tamanho. Quanto ao tamanho, classificamos as rupturas em pequenas, até 1 cm, médias, de 1 a 3 cm, grandes,
de 3 a 5 centímetros. Massivas, maiores que 5 centímetros ou envolvendo 2 ou mais tendões. Esse detalhe é essencial para planejamento cirúrgico, porque uma lesão de 1 centímetro pode ser reparada diretamente, mas uma ruptura massiva exige estratégias de reconstrução mais complexas. Classificação de Ellman, rupturas parciais. Para rupturas parciais, usamos a classificação de Ellman, grau 1, menos de 3 milímetros, ou até 25% da espessura. Grau 2, de 3 a 6 milímetros, entre 25% e 50%. Grau 3, mais de 6 milímetros, acima de 50%. Quanto à localização, A, lado articular. B, lado bursal. C, intratendíneo. Lembre-se, a grande maioria das rupturas parciais começa no lado articular, pela fragilidade histológica e vascular dessa região. Classificação de Gutalier, atrofia gordurosa. Outro ponto crítico é a qualidade muscular. A classificação de Gutalier avalia o grau de infiltração gordurosa no músculo. Grau 0, músculo normal. Grau 1, poucas estrias de gordura. Grau 2, mais músculo que gordura. Grau 3, proporção igual de músculo e gordura. Grau 4, mais gordura que músculo. Esse parâmetro é vital. Uma lesão de supraespinal com Gutalier 3 ou 4 tem prognóstico cirúrgico muito ruim. O reparo até pode ser feito, mas a função dificilmente será restaurada. Formatos de ruptura. As rupturas também diferem em forma. Crescente, móveis, fáceis de reparar diretamente. U-shaped, estendem-se medialmente, exigindo reparo lateral associado à convergência marginal. L-shaped, semelhante a U, mas com uma folha mais móvel, que precisa ser tracionada lateralmente. Massivas e imóveis, de prognóstico reservado, muitas vezes exigem interval slide ou até enxertos biológicos. O cirurgião precisa identificar o padrão para escolher a estratégia adequada. É como costurar um tecido rasgado. Não basta saber que está roto, é preciso entender o formato para saber como aproximar as bordas. Conclusão. O manguito rotador é um universo à parte dentro da ortopedia. Sua função não é apenas gerar força, mas orquestrar equilíbrio dinâmico. Suas inserções, camadas histológicas peculiares e vascularização peculiar e estruturas associadas explicam por que as rupturas são tão comuns e tão desafiadoras. Classificar corretamente cada lesão em tamanho, forma, espessura e qualidade muscular não é burocracia. É a chave para decidir se o tratamento será conservador, cirúrgico ou uma reconstrução complexa. Sintomas. Quando falamos em ruptura do manguito rotador, o quadro clínico pode ser traiçoeiro. Na maioria dos casos, a dor é de início insidioso. O paciente não lembra o momento exato em que começou, mas descreve piora progressiva, especialmente em movimentos acima da cabeça, como alcançar prateleiras altas ou vestir uma camiseta. A dor é tipicamente localizada na região do deltoide, o que muitas vezes confunde médicos menos experientes, já que o problema é tendíneo, mas o paciente aponta o braço. Um sintoma clássico é a dor noturna. Muitos relatam dificuldade em dormir sob o ombro afetado. Esse detalhe é importante. Quando a dor noturna é persistente, as chances de sucesso do tratamento não operatório diminuem. Em rupturas traumáticas, especialmente em pacientes jovens ou após uma luxação em indivíduos acima dos 40 anos, a dor pode ser aguda, acompanhada de perda súbita de força. O paciente diz: "Doutor, depois da queda, nunca mais consegui levantar o braço." E aqui está uma dica prática. Na maioria das vezes, a amplitude de movimento passivo permanece preservada, ou seja, o examinador consegue levantar o braço do paciente, mas ele mesmo não consegue. Essa discrepância entre movimento ativo e passivo é altamente sugestiva de lesão do manguito. Exame físico. O exame físico é quase uma arte. Cada tendão do manguito tem seus próprios testes. Supraespinal. Testamos força de elevação contra resistência, na clássica posição de Job, também chamada de teste do lata vazia. Se o braço cai ao soltarmos, temos o famoso Drop Arm Test. Infraespinal.
Testamos a rotação externa com o braço junto ao corpo. Fraqueza aqui sugere lesão. O sinal da rotação externa, ER Leg Sign, confirma a suspeita. Redondo menor, avaliado em abdução de 90 graus e rotação externa. O teste de Hornblower é o mais específico. Subescapular. Temos várias opções. O teste do Lift Off, onde o paciente tenta afastar a mão das costas, o Belly Press, pressionando o abdômen, e o ER Leg Sign. Em todos, a fraqueza ou incapacidade indicam ruptura. Perceba, cada tendão deixa uma assinatura própria no exame físico. O ortopedista experiente consegue quase mapear a lesão apenas com a história e a semiologia. Exames de imagem. O diagnóstico, no entanto, precisa ser confirmado com exames. Radiografias simples. Não mostram o tendão em si, mas trazem pistas importantes. Vistas em AP verdadeiro, axilar e outlet são obrigatórias. Achados incluem cistos no tubérculo maior, migração cranial da cabeça humeral, quando o espaço acrômio-humeral é menor que 7 mm, e, em casos crônicos, um acrômio tipo 3 engancho. Artrografia. Hoje em dia pouco utilizada, mas útil quando a ressonância é contraindicada. O extravasamento de contraste para o espaço subacromial confirma a ruptura. Ressonância magnética é o padrão ouro. Permite ver o tamanho da lesão, retração tendínea, formato em crescente, U, L e a qualidade muscular com a classificação de Goutalier. Além disso, mostra sinais indiretos, como o Tangent Sign, que indica a falência do supraespinal. Ultrassonografia tem papel crescente, especialmente por ser barata, dinâmica e disponível, mas depende muito da experiência do operador. Em alguns centros, o ultrassom já apresenta acurácia semelhante à ressonância. Curiosamente, estudos mostram que até 23% dos pacientes assintomáticos têm ruptura detectada por ultrassom e em indivíduos acima dos 60 anos, mais da metade pode ter lesões assintomáticas na ressonância. Isso nos lembra sempre de correlacionar achado de imagem com o quadro clínico. Tratamento. O tratamento precisa ser individualizado. Não existe uma fórmula única. Avaliamos idade, nível de atividade, tamanho da lesão, grau de atrofia muscular e expectativas funcionais. Não operatório. É a primeira linha para muitas lesões parciais em idosos sedentários. Inclui fisioterapia intensiva para fortalecimento do manguito remanescente e estabilizadores da escápula, uso de anti-inflamatórios e infiltrações subacromiais. O objetivo é controlar dor e restaurar função. Muitas vezes é eficaz, mas exige disciplina e tempo, em média 3 a 6 meses. Operatório. Indicado em rupturas agudas traumáticas, em pacientes jovens ou em atletas, e também em rupturas parciais de espessura maior que 50% ou bursal-sided maiores que 3 mm. O reparo pode ser aberto, mini-aberto ou hoje, preferencialmente, artroscópico. Durante a cirurgia, aplicam-se técnicas como margin convergence em rupturas em U, intervalo slide em lesões retraídas e até reparo in situ em lesões parciais. O objetivo é restaurar o footprint anatômico. Técnicas de dupla fileira melhoram a área de contato e reduzem taxas de reruptura, embora os resultados funcionais a curto prazo sejam semelhantes à fileira única. Nos casos irreparáveis, entram em cena as estratégias avançadas. Transferências tendinias peitoral maior para subescapular, latíssimo do dorso ou trapézio inferior para lesões póstero-superiores. Reconstrução capsular superior, com enxertos biológicos ou sintéticos, que criam uma capa estabilizadora. Prótese reversa do ombro, indicado em rupturas massivas associadas à artropatia. O pós-operatório é um capítulo à parte. O limitador da recuperação não é a força muscular, mas sim a biologia da cicatrização tendão-osso. O tempo crítico de integração é de 8 a 12 semanas. Nesse período, protegemos com imobilização parcial e permitimos apenas mobilidade passiva, evitando o esforço ativo. Complicações. Como em toda cirurgia, complicações existem.
A falha do reparo é a mais comum, geralmente pela má qualidade tecidual, idade avançada ou falta de adesão ao protocolo de reabilitação. Outras incluem rigidez, dor residual, lesão nervosa, infecção, felizmente rara, e até complicações anestésicas, como pneumotórax em bloqueios interescalênicos. Um dado importante: pacientes de compensação trabalhista frequentemente apresentam piores resultados por fatores multifatoriais, incluindo retorno mais lento e maior percepção de incapacidade. Prognóstico. O prognóstico é variável. Cerca de 50% das lesões assintomáticas se tornam sintomáticas em 2 a 3 anos. Já 50% das rupturas completas sintomáticas aumentam de tamanho em 2 anos. E quanto maior a lesão, mais rápida a progressão. Ainda assim, com diagnóstico precoce, reabilitação adequada e, quando indicado, reparo cirúrgico bem executado, a maioria dos pacientes consegue recuperar função significativa e qualidade de vida. O recado final é claro: a ruptura do manguito rotador não é apenas uma lesão tendínea, é uma doença multifatorial com impacto direto na autonomia do paciente. Reconhecer cedo, classificar corretamente e escolher a conduta adequada é a chave para devolver ao paciente o gesto simples de levantar o braço sem dor.